que vai inicialmente falar sobre o cenário entre China e Estados Unidos e depois eu chamo a Luciana Tadeu para falar sobre outros cenários internacionais. Priscila Asbeck, a gente pode acreditar em Donald Trump? Realmente Xi Jinping e Donald Trump estão em uma lua de mel? Oi, Uribe, boa tarde a você, a Tainá, a todos que nos acompanham. Não diria que é uma lua de mel a partir das palavras e das declarações dos chineses que foram divulgadas na mídia estatal. Mas vamos começar falando sobre o que disse Donald Trump. Ele falou que o acordo comercial está em boa forma, falou que as conversas comerciais nunca saíram do trilho, falou que ele e Xi Jinping nessa ligação, que durou 1h30, esclareceram questões complexas e falou que eles vão se reunir com os principais representantes comerciais da China. Também falou que há um acordo com a China e ele quer garantir que todos o compreendam. Essas foram as palavras, então, de Donald Trump, que já tinha dito anteriormente, isso ele falou depois de um encontro com o chanceler alemão, o Friedrich Merz, mas ele já tinha feito uma postagem, inclusive, dizendo que China e Estados Unidos concordaram em manter negociações comerciais para tentar quebrar o impasse sobre as tarifas e também sobre a exportação de minerais raros da China para os Estados Unidos. A China domina 80% desse mercado e esses minerais são usados e são críticos para a fabricação de produtos importantes para a indústria de alta tecnologia e também a indústria de defesa americana, com uma ameaça, inclusive, de que a indústria de defesa americana fique paralisada por causa da suspensão da exportação desses minerais raros. Então, Donald Trump disse que essa questão está sendo resolvida e ele falou que em algum momento também ele irá para a China, falou também que ambos se convidaram para visitar os respectivos países, também com os seus respectivos cônjuges. Então falaram sobre essa talvez reaproximação, quebraram o gelo, eles que só tinham conversado pela última vez no dia 17 de janeiro, antes da posse de Donald Trump. E claro, depois disso, Donald Trump anunciou o tarifaço com tarifas altíssimas sobre a China, também aquelas tarifas sobre fentanil. As tarifas chegaram a 145%, os chineses responderam com tarifas de 125%, e aí no dia 12 de maio, em Genebra, eles resolveram colocar uma trégua nessa guerra comercial. As tarifas ficaram de 30% dos Estados Unidos em relação à China e de 10% da China em relação aos Estados Unidos, mas essa trégua está perto de expirar, foi no dia 12 de maio, eram 90 dias, portanto, no início de julho ela já deve expirar, e é por isso que ambas as partes vêm conversando. E aí o Donald Trump também falou que propôs um plano para revogar, falou sobre o seu plano de revogar os vistos para estudantes chineses, e ele falou que é uma honra ter estudantes chineses aqui nos Estados Unidos e que os estudantes chineses estão vindo para os Estados Unidos sem problemas. Então desconversou uma medida que ele tinha anunciado que ia suspender, inclusive, os vistos de estudantes chineses. Também nessa semana, Donald Trump tinha dito que era muito duro e extremamente difícil fazer um acordo com a China. E aí, só para finalizar, o que os chineses disseram? De acordo com a mídia estatal, eles falaram que Xi Jinping disse a Donald Trump, presidente chinês, que é importante corrigir o curso do grande navio das relações China e Estados Unidos e que os Estados Unidos devem ter uma visão realista do progresso alcançado e retirar iniciativas negativas contra a China. Eu volto com vocês.